Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão online do Paralela Cine Clube. Dessa vez, a gente vai falar sobre um clássico do cinema japonês, Era Uma Vez em Tóquio, que foi uma cortesia da Medeia Filmes, e lá em Portugal esse filme se chama Viagem a Tóquio. Mas ele também é conhecido como Tóquio Monogatari, ou Tokyo Story. Então, assim, um filme que sensibilizou muita gente, e a gente vai convidar agora o nosso colega Lauro para apresentar o filme para a gente. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez apresentando o filme. Vou começar falando um pouquinho do diretor Yosujiro Ozu, que é um grande diretor japonês. Ele é considerado, está na mesma estatura do Akira Kurosawa, do Kenji Mizoguchi, e ele nasceu e morreu no mesmo dia, 12 de dezembro. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1963, viveu exatamente 60 anos. Nesse tempo de vida, ele fez muitos filmes, alguns dos filmes iniciais se perderam, não chegaram até nós, mas essa prolífica produção é de excelente qualidade. Ele foi cinéfilo desde cedo, quando estava ainda no colégio, ele muitas vezes deixava de assistir aula para ir e ver filmes, né? E ao início da atividade profissional dele foi em 1923, quando ele entrou como assistente na companhia Shochiku de cinema, lá no Japão. Ele fez isso a contragosto do pai, que era um empresário, mas o apelo pelo cinema falou mais alto, né? E o primeiro filme dele foi alguns anos depois, A Espada da Penitência, em 1927. No início, né, antes que ele adquirisse, que ele apresentasse o estilo que o caracterizou, né, ele fazia comédias leves, irônicas, a pedido do estúdio. Né? Ele começou fazendo isso e, embora fossem filmes muito bem aclamados pela crítica, não tinham todo esse sucesso de público. Essa carreira foi um pouco interrompida em 1937, ele teve que atender ao chamado do Exército e passou quase 2 anos na China. Foi durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, ele ficou de setembro de 37 a julho de 39. Começou como cabo, voltou como sargento. Depois disso, ele fez um filme chamado Os Irmãos da Família Toda, em 1941, que pela primeira vez foi um sucesso tanto de crítica quanto um sucesso comercial. Fez mais um filme também, e isso a gente está falando, evidentemente, da época da Segunda Guerra. Então, em 1943, ele foi novamente para o Exército. Inicialmente, era para fazer um filme de propaganda na Birmânia, mas ele acabou sendo mandado para Singapura e ficou lá até o final da guerra, né? Na verdade, consta que ele passava a maior parte do tempo lendo, jogando tênis e assistindo os filmes americanos que haviam sido confiscados pelo exército japonês. Ele chegou a passar um breve período, alguns meses, como prisioneiro de guerra, depois voltou para o Japão e começou a fazer os filmes pelos quais ele é hoje reverenciado. O primeiro deles foi Recordações de um Cavalheiro Aposentado, em 1947, e logo depois ele fez o que é conhecido como a trilogia Noriko, que são 3 filmes, Pai e Filho, de 1949, que em Portugal se chama Primavera Tardia. Também Fomos Felizes, em 1951, que em Portugal se chama Verão Prematuro. E o nosso, Era Uma Vez em Tóquio, de 1953, que em Portugal, como a Ida já disse, se chama Viagem a Tóquio. Em todos esses, a mesma atriz faz uma personagem chamada Noriko, a Tetsuko Hara. Bom, ele fez vários outros filmes depois disso, né? A Flor do Equinócio, em 58, Bom Dia, em 59, Ervas Flutuantes, 59 também, Dia de Outono, em 60, Fim de Verão, em 61, e o último filme dele foi A Rotina Tem Seu Encanto, que em Portugal se chama O Gosto do Saki. Em 1963, como a gente diz, infelizmente, ele falece de câncer na garganta. Ele era fumante, né? Menos de 2 anos depois da morte da sua mãe, com quem ele morava. A sua lápide tem uma única inscrição, um ideograma, mu, que significa
nada. Várias características marcam o estilo do Ozu. Em termos técnicos, acho que vocês todos repararam que ele usa somente a câmera estática, né? Pouquíssimos movimentos nesse filme, por exemplo, isso acontece uma ou duas vezes apenas. Além disso, a câmera é posicionada um pouco baixa, por volta de 1 metro, como se fosse na altura da visão de uma pessoa que está sentada no tatame. Além disso, os cortes dele não tem fade, ele corta mesmo, e entre uma ação e outra ele mostra interiores ou exteriores, sempre muito bem filmados, porque ele é muito perfeccionista. Então, a composição das imagens dele é muito bonita. Tem imagens que são verdadeiras fotos, inclusive observando a regra dos terços. E ele desrespeita a regra dos 180 graus. Então, a câmera dele usa os 360 graus da cena. E isso não traz nenhum problema de continuidade, porque é o Ozu, ele faz de uma maneira magistral. Além disso, em se tratando de ação, muitas vezes a ação não é mostrada na tela, né? Ele usa muitas elipses e é um cinema muito contemplativo. Algumas pessoas podem, inclusive, achar um pouco lento para o gosto atual, mas na verdade é uma questão realmente de estilo, né? Quanto à temática, a gente observa que ele foca muito nessa passagem do tempo, nas relações familiares, nas diferenças entre gerações. Ele foca muito a classe média e, inclusive, com as modificações que o progresso traz. Na verdade, é sobre o desenrolar da própria vida, o envelhecimento, são coisas universais, que tocam muito fundo a todos nós. E isso nos traz ao filme de hoje, cujo enredo é de uma simplicidade enganosa, porque se trata de um casal de idosos que sai da sua cidade do interior para visitar os filhos em Tóquio, né? Eles deixam a filha mais nova, um adolescente, tomando conta da casa, e vão visitar os filhos. Um que é médico e uma que tem um salão de beleza. E as coisas não acontecem bem da maneira como eles talvez esperassem, porque os filhos estão atarefados com a sua vida profissional, seus afazeres, e eles acabam recebendo muito mais atenção de uma nora deles, que é viúva de um filho que morreu na guerra. Eu não vou me estender sobre o filme, não vou falar tanto, pelo menos agora, porque quero ouvir as impressões de vocês, né? Então, eu passo a palavra para o primeiro inscrito, que a Aida vai dizer aí quem é. Excelente, Lauro. Acho que foi uma ótima escolha. Escolha sim, né? A gente está comentando um filme que foi sugerido pela Medeia, mas nós escolhemos optar por esse filme. E esse filme dialoga muito com o nosso momento. Mas quem vai falar melhor é o Thiago agora. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, é assim, eu vi esse filme há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente qual foi o ano, eu vi ele na mostra expectativa retrospectiva, né, do Dragão, e eu fui ver esse filme sem saber quem era o diretor, eu não sabia que era o Ozu, eu não conhecia o Ozu naquela época, eu acho que foi provavelmente o meu primeiro filme japonês em live action, né, porque os filmes do estúdio Ghibli são muito conhecidos, acho que todo mundo conhece por aí, né. E eu fiquei chocado quando eu vi, porque o Ozu faz uma coisa que o Lauro não comentou, mas que é muito importante porque faz parte do próprio desenvolvimento de linguagem. Assim. Existe o campo e o contracampo, né? Que é muito utilizado como quando você tem um diálogo, você mostra um personagem e aí você mostra o outro personagem. Geralmente existe um deslocamento para manter um equilíbrio da tela, da imagem, né? E o Ozu, ele era esse cara que ele deixava o eixo sempre no meio. E era uma coisa revolucionária, assim, de certa forma, para o cinema, porque ele se desgarrava do cinema americano. E isso é uma característica do próprio cinema japonês, que eu acho que até o Glauber, que é uma pessoa mais estudiosa do que eu de história do cinema, pode falar melhor do que eu. Mas o cinema japonês sempre teve um estilo muito próprio.
ele sempre foi muito humanitário, assim como o cinema russo, né, que eu falei no encontro do soldado. O cinema japonês, ele sempre teve uma personalidade muito grande, né? E aí a gente pode trazer os grandes criadores aí, o próprio Ozu, o próprio Kurosawa, né, que tem obras-primas que influenciaram inclusive os americanos, né? Então eu acho que o cinema japonês é um cinema que vale muito a pena você se debruçar, porque é um cinema que ele não aceita convenções, né? É um cinema não só japonês, mas o próprio cinema asiático. Se você pegar o cinema chinês, você tem o Wong Kar-wai, que é um cineasta que faz isso o tempo todo, que o Lauro citou, de você cortar o eixo. É um cineasta que ele não aceita que aquele estilo dele seja prejudicado por conta de um formalismo, por assim dizer. Então, eu acho que é a principal questão que eu quero abordar sobre o trabalho do Ozu, assim. E essa humanidade, né, que fica muito transparente no filme dele. Os filmes japoneses são filmes que geralmente parecem muito simples, né, que não são aquelas grandes produções, mas que eles ressoam muito forte dentro da nossa alma mesmo, né? Enfim, eu não falei muito sobre o filme porque faz muito tempo que eu vi, mas a contribuição que eu queria dar é relacionada a isso, assim, a como o cinema japonês é um cinema que eu acho que é essencial para todo amante do cinema, né? Não, é só acrescentando, né, Tiago, que quando ele faz isso, né, e coloca os personagens falando para a câmera, ele coloca você, na verdade, dentro daquele quadro ali, né? E sobre as influências, né, ele influenciou realmente muita gente, né? Uma das mais óbvias pelas composições que a gente vê na tela visualmente é o Wes Anderson, mas eu até imagino que talvez o Kubrick também, aquela perspectiva, aquela montagem, né? Os quadros dele, na verdade, são muito bem feitos e parece que a tela está sempre emoldurada pelas paredes, pelas coisas, é isso. Eu acho que agora o Glauber quer falar, não é isso, Glauber? Boa noite, pessoal. O Thiago, ele falou corretamente que o cinema americano ele tem um sistema engendrado, isso desde o Griffith, lá no começo, porque, bom, o cinema americano ele basicamente começou desvalorizando o próprio produto cultural, que só depois, graças a muito esforço e dinheiro investido, pôde ser desenvolvido e levado a sério. E isso, claro, demorou um tempo. No Japão, eu percebo que isso sempre foi levado a sério. O cinema, a arte, a cultura sempre foi algo levado a sério. E o Ozu, ele também é um cineasta que eu tive muito pouco contato com a obra dele. Inclusive, quando apareceu a oportunidade de ver esse filme, eu fui ver deste DVD. Contém esse filme, mais outros 4 dele, além de um extra. E eu comprei na época apenas pensando na coleção, tipo, porque pela curadoria, eu pensei, poxa, se esse diretor é tão cultuado, ele deve ter algo a acrescentar. E é uma coisa instintiva, muitos dos filmes da minha coleção são desse jeito, que eu compro porque a indicação foi boa e eu não me arrependi, eu acabei realmente fazendo uma boa aquisição. E é o caso dessa edição, é o caso de ter visto o filme nesse DVD, de ter conhecido o Ozu nessa oportunidade, que eu acho que talvez em outra época, assim, mais novo, eu não teria o impacto que eu tenho hoje. Porque o cinema do Ozu, ele é muito puro. Ele é um cinema, assim, puro no sentido de que todo diretor, ele é, a princípio, um contador de histórias. E sendo um contador de histórias, ele faz isso muito bem, apenas dependendo de sua linguagem para poder transmitir a mensagem que ele quer buscar. Ele não induz, ele abre a chance, ele permite que o público entre na história que ele está contando, imergir, pede para o público imergir na história que ele está contando. E isso ele faz muito bem no Era Uma Vez em Tóquio, e isso é muito mérito dele, porque é uma coisa muito complicada para quem é estudioso do cinema, cinéfilo, que vê não sei quantos filmes ao longo da vida, e para algumas pessoas, como o caso do Thiago, ver, sei lá, filmes, dezenas de filmes numa semana ou num mês. E quando você vê muito filme, você fica, como é que eu posso dizer, robotizado. Você vê um filme pensando e analisando aspectos técnicos. E é uma coisa que vai acontecendo depois que você consome muito filme. Mas no caso do Ozu, não. No caso do Ozu, ele me desarmou. Foi um filme que eu vi
que eu analisei, como eu sempre faço no começo de todo o filme, mas que no começo já, assim, basicamente quando eles, acho que mais ou menos na cena em que o casal de velhinhos já está partindo para Tóquio e a família está esperando por eles, até o filho até pergunta: o que é que eu vou fazer porque você mudou a minha escrivaninha de lugar? Eu já estava desarmado. Isso é mérito do diretor, na hora de entregar o seu filme, de entregar a sua história. E com isso foi uma série de momentos que me foram muito fortes, porque me lembrou muito uma perda recente que eu tive. E é uma perda que ainda me dói muito. E, de fato, toda essa questão do isolamento me faz pensar ainda mais em outras possíveis perdas futuras, por não poder realmente ir lá e ter o contato físico, contato afetivo mais presencial. E foi um filme que realmente foi difícil de eu ver de uma vez só. Eu parei várias vezes porque toda vez que eu via, por exemplo, a cena em que a Shige, que é a filha do casal de velhinhos, a filha mais velha, ela, tipo, tá lá no salão dela e o casal chega do spa, e aí, aliás, do spa não, acho que é um balneário. O casal chega do balneário e aí ela pergunta: por que vocês não ficaram lá? Por que isso? Por que aquilo? Aí a cliente chega e pergunta: quem são eles? E ela responde: são apenas amigos do interior. Isso já me doeu, assim, com uma profundidade tão grande que eu não sabia nem o que pensar. Me doeu porque me lembrou gente que eu conheço, me lembrou situações pelo qual passei, me lembrou coisas que são absolutamente cotidianas, mas as pessoas elas deixam passar despercebido porque estão muito ocupadas para perceber. E é doloroso ver que, no caso dos filhos mais velhos, eles acabam condicionados a uma coisa que, pelo menos para o filme, era o contexto sociopolítico de Tóquio, mas percebe-se que é uma coisa de todo o contexto sociopolítico, né? Da pessoa que vive na capital, trabalha com muitas pessoas, é uma demanda muito grande, é uma exigência muito grande de capacitação, de experiência, de trabalho, de tudo, mas que as relações humanas acabam sendo deixadas de lado. Outra cena que me doeu muito era de quando a mãe, a senhorinha, ela diz assim: eu sou um fardo. Ela diz isso para Noriko. E a Noriko nunca considerou o casal de velhinhos um fardo. Inclusive, ela é muito agradecida porque o casal de velhinhos foi o que lhe sobrou do relacionamento com o... Até me fugiu o nome do filho que morreu na guerra. Então, tipo, a Noriko, ela se mostra uma personagem muito mais cativante, não só pelo mérito da atriz, mas também porque ela transmite a simplicidade de alguém legitimamente feliz. Eu não consigo ver o médico feliz, eu não consigo ver a cabeleireira feliz, eu não consigo ver a filha adolescente realmente feliz. Mas a Noriko eu consigo. Nem o casal de velhinhos estava feliz, mas eu consigo ver a Noriko feliz, porque mesmo ela estando numa situação inferior socialmente, não era precário. Foi uma decisão dela, ela decidiu tomar aquela vida e ela se sente feliz com aquilo, porque ela tem porque ela vive dentro do que é capaz de, de consumir, de transitar, essas coisas. Ela não é dos excessos, ela é uma pessoa, é uma figura simples, e talvez a Noriko, não sei nos outros filmes da trilogia, mas a Noriko seja meio que um alter ego do Ozu, aquela pessoa que busca a simplicidade. A mesma simplicidade que o fez colocar o ideograma no seu túmulo. A mesma pessoa que, vivendo exatos 60 anos, tinha como é que eu posso dizer, uma ideia de mundo bastante madura. É um filme que não é só maduro na história, mas ele é maduro na linguagem, porque justamente pela questão técnica, ele bota a câmera num contraplongé, por assim dizer, forçado. Não sei se é forçado, mas é um contraplongé que não parece contraplongé. Você só percebe que é contraplongé quando você se dá conta que ele está filmando o teto, que é uma coisa que não costuma aparecer em filmes. Mostra-se muito o chão, mostra-se muitas paredes, laterais, traseiras, mas nada do teto. E justamente por essa perspectiva de alguém que está ajoelhado no tatame, ele põe a pessoa numa posição de ouvinte e não de
de ouvinte, põe numa posição de ouvinte, de espectador, mas não põe numa posição de autoridade, por assim dizer. E eu achei isso muito lindo, realmente me deu uma vontade muito grande de ver mais sobre o cinema do Yasujiro Ozu, porque é um cinema fortemente japonês, mas ao mesmo tempo é um cinema internacional. Bom, eu queria só voltar aqui e comentar uma coisinha que o Lauro disse, que era uma coisa que estava na minha cabeça, mas eu acabei esquecendo, porque quando é ao vivo as coisas e você não tem nada anotado, você esquece, e você vai comentando umas coisas e vai passando. O que acontece? Uma coisa que o Lauro falou que é importantíssima é você entender por que que o Ozu faz algumas coisas, né? Então, por que que o Ozu, ele decide, sei lá, eu vou quebrar as regras dos americanos, é só porque ele quer ser rebelde? Não. Existe uma questão no cinema que é primordial e que sempre foi primordial, que é a quarta parede. A quarta parede é o que diferencia muito do cinema e do teatro, né? Porque no teatro os atores olham diretamente para a plateia e no cinema eles estão em um mundo ficcional em que eles não podem admitir que existe alguém lá atrás da tela vendo eles. Né? Essa é uma das principais regras do cinema invisível norte-americano, né? Quando o Ozu faz o personagem olhar diretamente para você, ele está criando uma interação com a pessoa que está assistindo. Ele está mudando o jogo, as regras do jogo. Então é quase como se o personagem estivesse falando para você, entendeu? Mas dentro daquele universo ficcional, lógico, tem outro personagem atrás. Mas isso cria uma espécie de conexão entre espectador e realizador e obra como um todo, muito interessante, que é algo que muita gente vai usar depois. Isso que o Ozu criou foi quase que uma espécie de tendência para que os próximos filmes pudessem ser feitos, né, e tal, e que pudessem quebrar esse tipo de regra, né, por assim dizer. Então, era só um pequeno adendozinho ao que o Lauro disse, que eu acho que deixa muito claro, né, o quanto que é genial esse cara, o quanto que é bom esse cara. Tantas observações interessantes, né? E a gente está vendo que já tinha comentado numa das nossas sessões que era um privilégio a gente assistir filmes de vários países, porque a gente via as diferenças entre os outros países e o nosso, né? E nesse aqui a gente vê também as semelhanças, né? Acho que a gente se identificou muito com essa história porque ela poderia acontecer, de certa forma, conosco. Mas eu vou pedir para a Juliana falar agora. Oi, gente, boa noite. De volta. Não vim antes porque não tinha visto os outros filmes. Aí esse eu quis ver, até porque eu era o Ozu, para poder voltar a participar. Então, minha relação com o Ozu é também antiga, muito provavelmente bem mais antiga que a do Thiago. Porque eu lembro que o primeiro Ozu que eu vi, acho que eu vi em 2003. Foi numa mostra de cinema do Ozu, pro Ozu mesmo, se eu não me engano, aqui no CCBB, no nosso CCBB no Rio, né? Eu sou do Rio. E eu lembro que eu vi muito por essa questão de cinefilia mesmo, porque era um diretor importante, né? Eu estava descobrindo alguns diretores na época. E eu não consegui me lembrar qual é o filme, mas eu gostei muito. Em 2005, eu vi um filme no Festival do Rio chamado O Gosto do Chá Verde no Arroz. Não sei se vocês conhecem esse filme. E é uma história de um casal, né? É bem interessante, assim. E agora, eu já estava muitos anos para ver Eu Era Uma Vez em Tóquio, até porque é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Aí surgiu essa oportunidade pela Medeia, eu estava acompanhando os filmes liberados pela Medeia, mas acabou que acho que foi o único que eu vi, de fato. Esse Ozu que eu já queria ver. Então, a sensação que eu tenho com os filmes do Ozu é mais ou menos o que o pessoal falou, né? É um filme, acho, um pouco difícil para os nossos tempos, assim, né? O princípio dos filmes é complicado, porque são filmes lentos, são filmes da intimidade, do cotidiano das personagens, né? São filmes muito do interior, sempre são histórias assim do interior, da casa. Você vê que no bar é só aquela... É do balcão, nem filma direito o restaurante, é o balcão com a servente lá, enfim.
Então, confesso que revendo Ozu agora foi um pouco difícil me concentrar, essa coisa, muito apelo de rede social, né? A gente está muito intoxicado por isso. Mas aconteceu de novo, uma coisa que já tinha acontecido nas outras vezes, especialmente no gosto do chá verde no arroz. Ou o contrário, tá? Talvez eu tenha invertido os elementos, mas o título é por aí. Foi essa sensação, tá? Não sei se eu vou descrever muito cinematograficamente, mas assim, parece que não tem um conflito dado. Entendeu? A sensação que eu tenho no roteiro, assim, não tem um conflito. Eu tô contando uma historinha ali, os velhinhos vêm para Tóquio, provavelmente uma ilha muito distante do arquipélago, né? Porque mais de um dia de viagem, né? Bastante tempo e tal. E parece que não tem nada acontecendo. A sensação que eu tenho com os filmes dele. Só que lá do meio, quase pro final, dá uma reviravolta. Parece que ele pega todos os elementos que ele expôs, ele junta tudo, assim, ele condensa tudo assim pro clímax, e aquilo é tão impactante, aquilo é tão forte, e tem essa carga de humanidade tão intensa que o Glauber falou, que você não consegue mais largar o filme, sabe? Isso aconteceu comigo de novo, assim, mais ou menos, pô, eram 2 horas de projeção, 1h20, 1h30, mas não conseguia perder frame, assim, é muito forte isso no Ozu. E mais uma vez aconteceu, né? Eu também fiquei muito sensibilizada do ponto de vista pessoal, como o Glauber ficou, por questões também pessoais. A mãe tem a idade da minha mãe hoje, isso é muito impactante. E eu me vi muito na relação com os meus pais, né? Eu tive uma relação nos últimos anos com eles não muito boa, e assim, também mais ou menos como aqueles filmes mais velhos, e não foi nem o Ozu, foi a pandemia, me fez repensar muito isso. Inclusive, estou tentando ajudar minha mãe, que minha mãe é estudante agora, tem que ajudar com EAD, tadinha, porque ela está padecendo nesse negócio, que está sendo feito assim, né, de qualquer jeito. Então, e é isso, mas vocês já falaram muito da questão formal, que eu acho que é muito clara no trabalho do Ozu, né? Essa câmera estática, como cenas assim do cotidiano japonês, né? Não tem quase movimento. Acho que o Ozu, ele é muito, como vocês disseram, muito explícito nas intenções, né? Não tem nada muito oculto. Tem uma coisa que eu lembro que eu vi de catálogo de mostra, que eu queria falar, que eu reparei nesse filme, assim. E aí eu vou ligar isso com a personagem Noriko, que eu acho que é uma personagem muito complexa e que a gente tem que pensar muito a respeito dela, que é essa coisa dessa transição do Japão tradicional, do Japão imperial, para esse Japão contemporâneo, entendeu? Me parece muito claro na relação entre os filhos e a família, né? Você vê, inclusive, as roupas ocidentais, um comportamento, digamos assim, ocidental desse Japão contemporâneo que estava aparecendo. Você vê que as paisagens, por exemplo, as paisagens de Tóquio, ele se concentra muito nas chaminés das fábricas. E aquela cena final, quando o velhinho está sozinho na casa, ele olha para o rio e para os barcos, entendeu? Pois é um período de transição, porque é o pós-guerra, né? Então, eu lembro, é muito contrastante, né? Aquela paisagem assim, rural, né? Porque eles não têm campo como a gente, mas aquela paisagem assim, de interior, no Japão tradicional, do tradicional arquipélago japonês, para esse Japão contemporâneo que está principiando no pós-guerra mesmo. O que eu gosto da Noriko é que me parece que a Noriko está justamente na interseção entre esses dois mundos, entendeu? Porque ela é uma mulher do tempo presente, mas ela ainda tem conexão com essa tradição, entendeu? Porque eu concordo com a sogra dela, né? Por que ela não se casou de novo? Ela é uma mulher bonita, uma mulher jovem, é independente, né? Tem seu próprio emprego, ela já está inserida até nesse perfil da mulher contemporânea japonesa, né? Ela se banca, né? Ainda que de forma modesta. Mas eu fiquei pensando isso. Ela não se casa porque provavelmente ela teria que ficar subordinada ao marido. E ela ia perder aquela família que ela tanto amava. Que ela ama muito aqueles dois, sabe? São como os pais dela. E eu acho muito singular que, ao final do filme, o patriarca
deu o presente mais simbólico para ela, não dá nem para Kyoko, que é a filha mais agarrada, a caçula, a tal da filha que o faz parar de beber. Né? E a gente pode pensar até no simbolismo dessa questão, porque ele dá para ela um relógio. Isso é uma coisa a se pensar. Ela é dona do tempo, né? Ela tá transitando entre os tempos desses dois Japões, assim, não sei se é plural mais adequado, mas enfim. E eu acho que essa é uma personagem muito incrível, Noriko. Assim. É uma personagem muito importante, talvez, de toda a cinematografia do Ozu, não conheço tanto assim, mas eu acho ela tão relevante que ela figura nos cartazes desse filme mundo afora, né? É ela e o sogro atrás naquela ceninha, quando estão na casa da família, logo após o falecimento da mãe, e todo mundo já foi embora, né? Todo mundo foi só para cumprir tabela, né? Você vê que nem ela nem a Kyoko estavam preparadas com as roupas de luto, porque elas foram para experienciar aquele momento, cada momento, aquele agora, e os outros não, foram protocolarmente preparados, né? Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bem. É isso mesmo. E, assim, já que a gente está falando de como essas relações familiares, o quanto isso é universal, embora esteja circunscrito àquele período ali, não é? Bom, o casal de velhinhos é simplesmente adorável, né? Em vários momentos você vê a doçura quando eles voltam do spa, que tudo tá bom, né? Quando eles voltam do spa, que a filha diz que não tem lugar para eles lá, porque vai ter uma reunião, o velhinho diz para a esposa sorrindo, agora nós somos sem teto. Né? E sobre a Noriko, é exatamente isso mesmo, a Noriko, a família dela é aquela ali, já que a gente não ouve falar de pai, de mãe e tudo, e note que ela também é admirável em vários aspectos, né? A maneira como ela se desdobra para receber bem eles dois, e principalmente depois naquela noite que vai dormir só a sogra, lá, né, pedindo o saque à vizinha, enfim, e aquelas conversas que eles têm, quer dizer, isso é algo que nos toca muito, muito profundamente. Acho que todo mundo que já perdeu alguém próximo, né, ou um dos pais, ou um familiar bem próximo, se sente muito, muito tocado por esse filme, né? E a respeito das modificações que vão acontecendo no Japão do pós-guerra, né? O Ozu é muito sutil, mas ele coloca em vários momentos lá, quando os amigos do pai estão conversando, tem um deles que diz assim, eu estou farto de guerra. Detalhe que a guerra já acabou há alguns anos, mas ele deixa bem claro que os efeitos continuam, né? Eles estão conversando sobre a perda dos filhos, etc. E também a Noriko, quando vai dizer, a sogra dela diz, eu estou lhe atrapalhando, porque ela conseguiu uma folga, ela diz, não, no começo a gente trabalhava todo dia, até domingo, agora está um pouco mais tranquilo, né? Quer dizer, e a gente vê aquelas condições de habitação, principalmente, ela não tem nenhuma pia dentro da casa dela, a Noriko é tão pequenininha que ela lava os pratos fora, e o Ozu, ele mostra realmente as chaminés, as construções, né, os prédios que estão sendo erguidos, tudo isso nos ajuda a entrar naquele clima, daquele tempo ali, que também não deixa de ser aqueles conflitos, aquelas diferenças, não deixa de nos falar muito, muito fundo, por conta de tudo isso que a gente já falou aqui. É isso. Pois é, muitas reflexões, né? Mas agora a gente vai ouvir o Robson Nascimento. Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez, muito prazeroso falar com vocês. E esse filme, ele... Assim, eu tô nessa quarentena, eu tô numa maratona de filme de samurai aí, já vi uns 12, 15 filmes de samurai. E eu sou um profundo admirador do cinema oriental, sobretudo do japonês, porque eu acho que eles são um povo assim, que tem uma maneira muito peculiar de enxergar a vida. Isso se reflete assim, nas relações interpessoais dele, né? Como a gente nota no filme.
E o cinema também reflete essas questões porque essa variedade de visões também, porque enquanto a gente tem um cinema do Kurosawa, que é uma coisa mais épica, assim, que vai falar dos mitos de fundação do Japão, né? A gente tem uma coisa assim singela, né? Um filme assim, aparentemente simples, mas que discute tantas coisas assim no interior dele. E eu me peguei pensando assim, eu nunca tinha visto nada do Ozu, né? Infelizmente. Quer dizer, felizmente agora que pude ver, né? Já comecei bem pelo filme mais aclamado dele. E eu vejo assim muitas similitudes com o cinema do Koreeda, né? Que fez Assunto de Família, fez Pais e Filhos. Ele tem essa questão do cotidiano assim bem presente no cinema dele. E as questões assim, que eu me atenho a comentar do filme, na parte técnica, assim, que o Lauro falou da câmera estática, né? Que acho que o único traveling que eu lembro assim, do filme, acho que é uma das cenas que mais cortam o coração, que é justamente quando eles estão fora de casa, esperando dar o horário da sogra chegar do trabalho, da nora chegar do trabalho, né? E eles estão sentados ali na grama ali, aquilo ali corta o coração de qualquer um, né? E é justamente o Ozu escolhe justamente esse momento para sair da câmera estática. E eu me peguei me pensando assim, como o cinema serve para a gente mergulhar nas culturas de outros países, né? Assim, eu acho que essa questão do distanciamento dos pais e dos filhos é uma coisa que está presente em qualquer sociedade. Mas a maneira com que isso é tratado no filme, você nota assim essas particularidades, né, da cultura japonesa, assim, você se pega assim pensando várias vezes, mas por que ele não verbaliza isso, né, que ele está se sentindo excluído, assim, mas aí você pensa, não, isso não é da cultura deles, né, eles não têm esse costume de verbalizar tanto assim. E ao mesmo tempo que o filme pode incitar assim, uma certa vitimização do casal de velhinhos, mas eles também têm as questões dele, né, assim, quando o pai está conversando com os amigos dele da cidade dele, ele fala, né, meus filhos me decepcionam, né, porque eles não são o que eu imaginava dele, eles são medíocres, né, ele é médico aqui de uma comunidadezinha, assim, médico do quarteirão, e a minha filha também, assim, ela é cabeleireira, não sei o quê. Então, eu acho que o filme ele não busca assim vitimizar ou digamos assim colocar nessa posição de oprimido que os pais têm, ele realmente mostra o que o Japão é, né? Como tem muita dessa exigência, né? Do sucesso, do triunfo, né? E eu acho que ele trata bem essas questões, assim. Eu não achei o ritmo lento, embora tenha essa ideia de que existem planos contemplativos, assim, dele filmando nada. Eu acho que tudo é muito bem estudado, assim, é uma direção muito minimalista, mas ao mesmo tempo muito precisa. Tem alguns planos belíssimos, assim, eu acho que aquele do velório, né, do que seria um velório no costume japonês, que estão os 4 filhos enquadrados e a mãe deitada, assim, que eles têm uma profundidade de campo muito acentuada. Acho belíssimo aquele plano ali. Esse também do Traveling, né? Que acho que é um dos poucos do filme. E basicamente é isso. Eu gostei muito do filme. Ter essa oportunidade, assim, eu que sou muito fã de cinema japonês, de poder estar falando desse filme hoje com vocês. Muito obrigado pela chance de falar. A gente é que agradece a oportunidade de te ouvir, né? E você comentou agora o lance do assunto de família. Eu acho que lá no grupo, né, Lourenço comentou, comentei também, veio, para quem assistiu esse filme, veio imediatamente o diálogo que ele faz com esse filme que nós assistimos agora, Rosa. Mas eu vou pedir para a Júlia falar agora. É uma parte que, assim, eu achei legal. No começo do filme, eu comecei a prestar atenção, assim, que diferente da fala de vocês, eu percebi muito, assim, fiquei mais prestando atenção no cenário, assim, que era uma coisa bem diferente, né? Tipo, até a forma como eles sentavam no chão, conversavam no chão, era bem diferente tudo. E eu percebi que no Kiko, né, acho que é no Kiko dela, ela era muito sorridente desde o começo, só que eu achava meio falso no começo, porque ela começava a falar sorrindo, eu fiquei tipo, nossa, será que ela é... Eu senti um incômodo no começo com ela, né, mas depois eu fui percebendo que não, que era o normal dela ser assim, né, ao longo do filme, assim, até na parte que ela tá
no ônibus lá, tipo, parece que que era ela mesma, assim. E no final do filme ela mostrou muito que assim, que ela, tipo, não era uma pessoa meio, tipo, psicopata, porque o filme todo ela ria, mas, tipo, sorria, né? E no final ela mostra que ela tem, tipo assim, que ela também tem um lado que ela, tipo assim, ela tem os problemas dela, ela fala, tipo, nossa, eu sou egoísta, né, também, eu não penso sempre no seu filho, ela fala pro, pra aquele cara que é o esposo da mulher que morreu, que ela chama de pai, né, que é o sogro dela. Aí ela mostra, assim, o lado dela mais sensível, porque, assim, o filme todo eu percebi que ela é uma pessoa muito estável emocionalmente, né? Quase não oscilava de emoções. Mas era bem interessante essa questão dela não oscilar as emoções, enquanto os outros oscilavam o tempo todo, né? Aí ela ficou realmente sendo um papel, assim, de alguém muito pacificadora durante o filme. E deixa eu ver o que mais. Essa cena deles no bar, do cara que era o sogro, que estava visitando junto com a mulher, né? Ele começou a beber com os amigos dele, eu achei muito interessante porque eles começam a falar assim, da geração, eles fazem crítica para a geração nova, né? Falam, a geração nova não presta, sabe? A mesma coisa que a gente faz hoje em dia ainda, tipo, fala mal da geração nova. Aí eu fiquei, caramba, em 56 eles faziam isso, é uma cultura já assim antiga, né? As pessoas falarem mal da geração nova, eu achei engraçado. E eu achei muito legal, assim, até a própria cidade de Tóquio, né, naquela época, que parecia uma coisa assim, tipo, meio tipo São Paulo hoje em dia, assim, claro que tipo, hoje em dia tá bem maior, mas assim, é um negócio muito avançado, eu achei. A própria estrutura da cidade e tal. E, assim, essa questão aquela mulher que é cabeleireira, que era uma das filhas, né? Ela, do jeito que ela falava, realmente incomodava, assim, eu senti um incômodo do jeito dela, assim, de falar, porque ela era muito fria mesmo, assim, insensível com o que estava acontecendo ao redor dela, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu não senti muito a morte da mulher, assim, na hora, assim, quando ela morreu, eu não fiquei, tipo, abalada, que eu percebi que muita gente ficou, mas, tipo, é, eu não senti, porque acho que é porque eu nunca passei por isso, assim, tipo, uma coisa assim, né? E aí eu não me conectei tanto com a cena, mas eu me conectei, assim, eu fiquei incomodada com as reações dela mesmo, da mulher, e também não só dela, mas do pessoal que tava, tipo, bora voltar para trabalhar e tal, mas é uma questão, assim, que a gente até, é uma questão cultural que até hoje existe, né? De não saber lidar com a morte, né, assim, de alguém, né, a gente, no geral, assim, não é uma pessoa só, tipo, todo mundo tem esse problema, assim, de como a gente vai lidar com a morte, tipo assim, tem gente que, mesmo tendo que trabalhar, fazer um monte de coisa, se abala muito, né, e tem gente que, não, tipo, pera, a gente tem que voltar pro cotidiano e tal, e aquela mulher que é uma das filhas também, que ficou incomodada com o fato de que todo mundo voltou, menos ela e a Nikita no final, ela começa a criticar eles, né? E ela fala que eles são egoístas. Só que também tem um lado deles, de tipo, nossa, eles são egoístas mesmo, porque eles estão pensando nos outros, no trabalho deles, tal, de outras coisas, né? E ela já morreu, só que assim, claro que é uma questão que você, tipo, tem que ponderar, assim, nos sentimentos, né? Porque cada pessoa reage de um jeito. E eu achei muito legal aquela cena por conta disso, porque, tipo, mostra que cada pessoa reage de um jeito a um fato, assim, pesado, né? Que é a morte. É um fato inesperado, né? No filme. E qualquer cena que seja, né? Não precisa ser uma cena de morte. Podia ser outra cena. De, tipo, a pessoa ficou muito doente. Ou então, uma cena dramática, né? No geral, cada pessoa interpreta de um jeito. E eu achei isso muito bacana de notar no filme. Porque, assim, mostra muitas reações das pessoas e como elas se comportam. E não necessariamente elas estão erradas por estar se comportando de um jeito ou de outro, sabe? Eu acho que a gente pode olhar bem nesse lado, apesar de ficar muito parecendo que, tipo, algumas pessoas ali eram meio vilãs, né, assim, tipo, e, tipo, tacou foda-se pro velhinho, e a questão realmente é outra, é a questão que, assim, socialmente é muito legal de tratar no filme, essa questão dos velhinhos mesmo, porque, assim, as pessoas idosas, né, elas muitas vezes não têm, elas vão perdendo, assim, a família, vão perdendo as pessoas queridas, né, ao longo da vida, né, então é uma coisa que eu vi no filme do Quincy Jones, que é um documentário sobre ele, né, que fala que, tipo, tem uma parte que ele fala, assim, que, tipo, as pessoas mais queridas que eu tinha na vida já morreram, tipo, ainda tem algumas, mas, tipo, a maioria já morreu, e aí fica nessa situação, assim, que a pessoa sente um pouco de vazio, né, e essa questão também fica no filme, assim. E o que aconteceu com o velhinho, né, depois que o senhorzinho que a mulher dele morreu, né, e é isso, eu acho que são questões, assim, que a se pensar, da vida mesmo. Eu achei muito bacana que o filme levantou. Bom, o Glauber pediu para dar uma palavrinha. Opa. Ok. O Robson falou uma coisa muito interessante, que é a respeito de filmar o nada. Não é uma coisa de, claro,
não é uma coisa só do cinema do Ozu, creio que de todo o cinema asiático, porque assim, creio que deva ter alguma conotação religiosa, mas eu percebo que os asiáticos eles veem propósito no nada, que o nada ele tem uma profundidade que é preciso contemplar para poder compreender. Isso é muito nítido, não só nos filmes do Ozu, mas também nos filmes do Miyazaki, nos filmes do Takahata, nos filmes até do próprio Kurosawa, quando ele vai fazer um filme mais dinâmico de samurai, ele bota algumas cenas meio nada para poder contextualizar. Até mesmo uma cena do Okja, do Bong Joon-ho, tem uma cena de nada que é a relação, que é um nada que dá importância para o filme, que são os 15 minutos que ele constrói de relação entre a menina e a porca. Então esse nada é o espaço que eles aproveitam para poder aprofundar, para poder trazer os assuntos em pauta que eles querem trazer para suas histórias. E isso também se deve essa percepção do estranhamento para filmes que não tem nada, deve-se muito também da linguagem americana, que a linguagem americana é muito da elipse, é cortar, tipo, aconteceu isso, parte logo para outra. E às vezes o nada é o que dá profundidade àquela fala, àquele sentimento, àquela expressão. Perfeito. Juliana, você quer comentar? Não estava nem com voz, nem câmera. Eu tô aqui. Eu estava comendo, gente, desculpa. Não, que o Renato comentou um negócio, enquanto a Júlia falava, que eu achei bacana, que é essa questão que o patriarca ele libera a Noriko para ter a própria vida. Teve um período do filme que eu fiquei perguntando se a Noriko estava afim do sogro. Juro para vocês. Porque não dá uma sensação, eu falei, pô, ela tá muito ligada nesse velhinho. Aí o Renato falando agora, me ocorreu isso, que aquilo era um casamento simbólico, né? Na verdade, ela estava casada com a família. Não! Nelson Rodrigues. Não, mas ela estava casada com a família, porque naquela cena em que a sogra dorme sozinha na casa dela, a sogra também é dispensa, né? Mas não é sendo grosseira, não, sendo carinho mesmo. Pô, meu filho já morreu há 7, 8 anos, refaça a sua vida, não sei o quê. Então, quando a sogra vai embora, que ela podia ocupar um lugar simbólico, até casando com o velhinho, se fosse o caso. Não, mas ele fala, realmente, agora você segue sua vida, você vai adiante, né? Eu tô aqui com a minha filha. E porque também tem uma coisa, algumas sociedades em que a filha mais nova cuida dos pais. Eu não sei também se não é nesse sentido que a Noriko ficava presa àquele casal. Como uma filha que não casa e cuida dos pais, sabe? Mas aí o Renato falou isso, eu pensei, realmente, ela vai partir para a sua vida naquela cena final, né? Ela não vai mais ficar conectada ali com eles, até porque a família se dissolveu, né? O núcleo central acabou, porque a matriarca faleceu e os outros estão totalmente dispersos, cada um na sua vida, né? É só isso. Lauro pediu para fazer são tantas ideias, são tantas coisas que vocês vão falando e a gente vai lembrando de coisas e quer comentar e tudo. Bom, primeiro eu quero dizer que é admirável que o Ozu tenha construído todas essas relações entre os personagens, sendo que na vida pessoal dele, ele nunca casou e nem teve filhos, né? Ele viveu a maior parte da vida dele, ele morou com a mãe morreu um pouco antes dele, e eu não sei se vocês sabem, mas a Sete Sukuhara, a atriz que faz a Noriko, também nunca casou e nunca teve filhos. Ela, na verdade, ela parou de atuar, ainda jovem, 10 anos depois desse filme, logo depois da morte do Ozu, e ela, para desgosto dos muitos fãs, ela simplesmente se recolheu. E não só não atuou, como nem entrevista ela dava mais. E morreu em 2015, aos 95 anos, e tal era o nível de resguardo da intimidade que a família só foi divulgar essa morte algumas semanas depois. Então, eu queria dizer também que a Noriko, não sei se vocês percebem, mas naquela sociedade em que
as pessoas são muito contidas, e ela também é contida, e o sorriso o inclinar de cabeças e o sorriso são as formas de cumprimento. E a Noriko é a única personagem que em determinados momentos do filme pratica o toque. Não só naquele momento em que ela faz uma massagem na sogra, mas também quando ela está se despedindo da Kyoko, ao final do filme, ela segura as mãos da cunhada. Quando ela está naquele momento de muito carinho, venha me visitar e tudo, ela segura as mãos. Uma coisa que é única, talvez, em todo o filme. E é a única personagem também que manifesta suas emoções daquela maneira tão, de repente, num rompante, né, que até surpreende a gente, porque ela foi tão contida o filme todo, e ela dá aquele choro, né? Eu queria dizer também, uma frase que foi dita aqui, que o filme não vitimiza, e ele não vitimiza e nem vilaniza, né? Ele não vitimiza o casal, e também não vilaniza os filhos. De uma certa forma, a gente, em alguns momentos, é levado a compreender quando o filho médico está saindo para se preparando para passear com os pais, e ele deixa de ir porque chega uma pessoa, ele é pediatra, chega uma pessoa dizendo que tem um filho doente, e ele vai lá ver, e os pais, claro, compreendem. E por mais que a filha seja também seca, e a gente não deixa de observar e talvez lembrar de algumas pessoas que a gente conhece que são extremamente práticas, né? Essa parte de, eu preciso levar uma roupa preta e tudo, eu preciso estar preparado, né? É aquela coisa assim, realmente muito prática, e até na maneira como ela fala com o pai dela: pai, cuidado, não vá beber e tudo. Você pode achar que ela está exercendo uma certa autoridade, mas também tem um certo cuidado aí, por mais que a personagem não seja exatamente muito benquista, mas a gente não chega a colocar no papel de vilão, porque o cinema do Ozu não é isso, né? É o cotidiano, não tem jornada do herói, não tem herói e vilão, é o cotidiano, são coisas banais. Cadê a almofada? Você encontrou? Não, tá aqui, eu te dei, não sei o quê e tal. E me parece que também a gente não está falando muito da personagem da mãe, que achei aquela cena belíssima, quando ela está com o netinho e ela começa a imaginar: será que você vai ser um médico? O que é que você vai ser? Eu não vou estar mais aqui, né? E durante o filme, eu entendo assim, foram algumas pistas que ele foi dando, que talvez ela já soubesse que estava realmente no fim da vida, né? Aquela tontura, o fato dela esquecer o guarda-chuva, né? Naquela única cena que a câmera se mexe, que eles estão fora de casa, e o velhinho: você esqueceu, vá lá, e ela volta, depois ela diz: não precisa vocês irem ver a gente não, se acontecer alguma coisa e tudo, eu acho que eu não vou voltar a Tóquio. Então a gente é levado a entender dessa forma. E é engraçado essa parte de por que a Noriko não casou de novo e tudo. Isso dialoga com o outro filme do Ozu, O Pai e Filha, em que não me lembro direito o nome do ator, é o Shio Soo-ryu, né, que faz o pai, faz o pai dela, da Sete Sukuhara. E ela se chama Noriko também. E uma das cenas muito bonitas desse filme, muito marcante, é um diálogo lá pelo final do filme, que ela diz: pai, eu não quero casar, eu não vou ser feliz, deixa eu ficar aqui com você. E ele diz: não, você não está entendendo nada, você está errada. Eu tenho 56 anos, daqui a pouco eu não estou mais aqui, e você tem que seguir a sua vida, você vai construir a sua felicidade. E ela deixa até assim: olha, você vai construir com o seu marido. Quer dizer, vocês podem não estar apaixonados agora, mas vocês vão construir, porque o amor é isso, é o todo dia, né? E não tem espaço para mim nessa vida aí. E ela acaba, por meio de uma obediência, concordando com isso daí. Então, e sobre a questão do nada, né? Como o Ozu sabe filmar o nada, né? Aquela sala vazia, e como ele dá ênfase a certos objetos, é um chinelo na beira da cama, é uma escrivaninha, é uma coisa assim, são roupas no varal. Quer dizer, a transição dele, a continuidade da ação, né, se dá dessa forma, filmando o exterior, filmando interiores, e eu não conhecia muito a obra do Ozu, e arranhei apenas, né, vendo algumas cenas, e puxa, como ele compõe bem, e
ele compõe bem no preto e branco, e ele também é um mestre da cor. Puxa vida, que cenas bonitas que ele consegue fazer, e sempre com aquele toque pessoal, tem sempre uma coisinha vermelha, né, ou uma chaleira, um telefone. Então realmente foi uma escolha fantástica de um diretor magistral que a gente teve. Então, acho que por isso que esse vazio é tão marcante também no cinema dele. Era isso. Obrigado, pessoal. Agora, antes de chamar o Lourenço, eu só quero comentar aqui uma coisa que o Lauro falou, que concordo, Lauro, acho que ele também é um mestre da cor. Nessa quarentena cinéfila da Medeia, eles liberaram um filme Fim de Outono, não sei se chama o dia de Outono aqui, mas é exatamente o que você falou. Alguns temas se repetem, mas é notório assim, a questão da composição estética, assim, uso das cores. Mas agora o que a gente vai ouvir é o nosso amigo Lourenço. Sempre fica no final, porque ninguém quer falar depois dele, porque ele fala bem demais. Só tem que desligar ligar o microfone, senão a gente não vai escutar. Falha nossa. Boa noite. É complicado falar no final, porque, assim, praticamente 90% do que eu ia dizer já foi dito. Eu ia falar sobre os aspectos técnicos, o Lado falou muito bem na apresentação dele. Ia falar da estrutura do plano e contraplano. Mas tem uma coisa com a qual todos nós podemos nos identificar, porque nós estamos num período ímpar, né, da história, e todo mundo aqui, a não ser a Selma e a Júlia, que tem 15 anos, deve ter pais com mais ou menos essa idade, né? Então nós nos identificamos muito fortemente com essa sensação de distanciamento e de cuidado com os pais que são um grupo de risco, né? Então é um filme que me tocou muito fortemente quando eu assisti, e acho que isso é um dos principais chamarizes do filme, porque ele é universal e ele é atemporal, porque ele trata desse conflito de gerações, e ele trata também desse sentimento em que, ao mesmo tempo que você quer proteger, às vezes você quer ficar distante dos seus pais, né? E isso transcende fronteiras e transcende qualquer tipo de barreira de tempo também. Falando sobre 3 cenas que eu achei interessante, que eu achei realmente muito bonitas. A primeira delas é essa cena da avó com o neto, porque ele filma tudo muito atrás de objetos. Até quando ele filma a cidade de dentro do ônibus, através da janela, então é uma coisa meio moldurada até dentro do ônibus, né? E é um ônibus que fica balançando assim, então nada é visto com muita clareza. Mas essa cena, que é uma composição muito bonita, é uma composição que parece um quadro, tem a casa aqui à esquerda, tem tipo um morro, mas é na horizontal, e tem ela bem pequenininha com o neto, assim, brincando. Eu achei uma cena muito bonita, né, porque é uma cena que atravessa uma geração, apesar do velho dizer ali que gosta mais dos filhos do que dos netos, mas ali há um diálogo de gerações, apesar de você não ouvir nada, ou ouve, né, não lembro, tem um diálogo, não tem, sobre o que o menino vai ser, mas eu acho bonita a composição. Ele economiza muito em filmar o exterior, e quando ele filma, ele o faz de uma maneira, né, primorosa. Tem outra composição no exterior também que eu achei muito marcante, que é quando o velhinho e a velhinha estão olhando o mar em cima da mureta. Ela até fica meio enjoada ou esquece das coisas, né, ali. E eles se levantam e vão andando. E eu acho que a câmera levanta um pouquinho. O que me chamou muita atenção, porque a câmera é sempre estática, é sempre baixa, ali naquele momento ela é alta. E achei uma composição muito bonita também. E a terceira cena é a que o velhinho está conversando com os parça dele lá de cachaça, né? Eu acho uma cena maravilhosa, porque é um filme que tem um ritmo muito lento, né? É um filme que ele não quebra só o plano contra plano, ele quebra também a estrutura dos 3 atos, porque não tem virada de segundo ato, não tem um certo clímax no final, mas mesmo assim é um clímax anunciado, então ele não tem essa estrutura que a gente está acostumado do cinema americano. E o velhinho lá bonequeiro, achei sensacional a cena, porque tem muito humor, e é um filme que não é o humor na maior parte do tempo. Mas o que eu acho interessante é porque você não sabe quem aquele velhinho era quando ele era jovem. E aquela cena meio que mostra, né, que ele era um velho bonequeiro, como a gente fala aqui do Ceará. Vai ter que explicar o que é bonequeiro.
né? E ele era um velho alcoólatra. Então você não sabe se para aquela filha do cabeleireiro, alguns enxergam como uma pessoa má, uma pessoa fria, um vilão. Você não sabe o que aquele velho fez para ela quando ela era mais jovem, né? Quando ele chega lá bêbado no salão de beleza, ela está dormindo, ele traz um completo estranho para lá, você vê a cara dela de, meu Deus do céu, está voltando tudo de novo, né? Então, o discurso que há ali é que os filhos nunca ficam à altura das expectativas dos pais, mas o oposto também pode ser verdade, né? Você não sabe se para aquela filha, aquele pai não foi uma figura, não vou dizer maligna, porque ninguém é maligno ou benigno assim no filme, mas não foi uma figura traumática até aquele ponto, né? Então é muito complexo. A Noriko, todo mundo falou da Noriko, a Noriko é maravilhosa, né? A Noriko, no começo ela me irritou muito por causa do que a Júlia falou, porque ela ria demais. Eu disse, essa mulher só sabe rir, todo mundo ri, a mulher vai morrer, ela vai ficar rindo, né? Mas depois você percebe que a Noriko tem algo que os outros personagens não têm, que é, além do desprendimento, eu achei lindo o desprendimento dela, porque é um desprendimento que talvez ela tenha aprendido com os vizinhos dela, porque eu achei muito bonita aquela cena que chega lá os dois velhinhos e ela vai buscar saquê e o cara diz assim, tem que saquê, leva aqui também a comida também. E eles fazem tipo um jantarzinho lá para eles, então você vê que ali há uma solidariedade muito grande e ela é caracterizada por essa solidariedade. Mas além desse desprendimento, ela é a personagem mais lúcida do filme, né? Eu acho que ela enxerga o quadro geral, como falam, né? Ela enxerga o todo. As pessoas ali só enxergam o que eu vou falar, são muito imediatistas, né? Tipo o filho mais novo, que aparece muito pouco, inclusive, né? Ele chega atrasado ao funeral, né? Ao funeral, né? Ele chega antes do funeral. Mas ele chega atrasado ao evento do fim da vida da mãe dele por causa de uma reunião, né? Então, todos são muito imediatistas. E a Noriko não, ela enxerga o presente, o passado e o futuro, né? E talvez seja por isso que ela consiga se identificar tão bem com aquele senhor, porque ela consegue ver o que é que ele foi, o que é que ele é e o que é que aquela família significa para ela, né? Eu acho uma personagem impressionante. A segunda vez que você for assistir, ou que eu for assistir, porque eu não vou assistir esse só uma vez, ela vai ser o centro da minha atenção, porque você não dá nada pela personagem no começo da história e depois ela vai crescendo e, para mim, ela é a protagonista do filme, né? É isso. Obrigado. Eu vou fazer um comentário com relação ao que a Juliana falou, que até ficou assim, bem enriquecido pelo Lauro também, essa questão do que, tipo assim, por que a Noriko não casou e tal? E ficou um negócio meio assim que parecia algo muito errado com ela, assim, mas eu não senti isso, porque, tipo assim, eu acho que foi uma crítica proposital mesmo do diretor com relação ao que acontece na sociedade, com pessoas que são solteironas, tipo assim, ficam o resto da vida solteira, aí parece que tem algo de errado com elas. Só que não necessariamente tem, sabe? Tem gente que prefere ser assim, tipo, que gosta de ser assim, e é um condicionamento social, as pessoas têm que casar, ter filhos, essas coisas todas, né? E, tipo, ela queria isso. Assim, de início ela parecia estar, tipo, super tranquila. Até tem a fala que a mãe a sogra dela, né, vira e fala assim, você tem que casar de novo, você tem que continuar sua vida. E eu percebi no olhar dela, assim, como se ela estivesse olhando pra Noriko como se ela fosse, tipo assim, uma pessoa, uma coitadinha, sabe? Aí a Noriko pega e fala, toma um dinheiro aqui, sabe? Tipo, toma um dinheiro pra você gastar. Aí ela fica meio assim, como assim, sabe? Porque ela tinha a sensação já de que a Noriko era uma pessoa, assim, meio assim, com a cabeça meio submissa, só que não. Aí depois ela mostra que, tipo, não, eu tô aqui porque eu quero, sabe? Mas no final do filme ela também mostra que ela também tem uma vontade de mudar de vida de alguma forma, né? Tipo, de talvez casar ou mudar a rotina dela, né? Que ela fala que ela também é angustiante a rotina dela. Mas, tipo, ela é muito sensata, assim, tipo, não, tanto, assim, tá de boas pra mim, tá do jeito que tá agora, assim, eu não vou ficar, tipo, me lamentando ou desesperar por conta disso, né? Muita postura dela durante o filme todo, assim, né? Até a questão quando ela dá uma bronca no menino, ela dá uma bronca de jeito muito amoroso, tipo, ela, você deveria ir andar com sua avó, tipo, eu achei muito legal, tem um exemplo de vida mesmo, assim, nessas questões, né? A forma como ela se comporta. Mas, também tem essa questão de, tipo, de repensar essa ideia. Eu lembrei até da Jane Austen, que é bem mais antiga do que ela, tipo, 1700 e tal. Ela não se casou também a vida dela toda, porque ela tinha uma ideia romântica, né? De que ela só se casaria se fosse de um jeito que ela queria um idealismo que ela tinha e não aconteceu. Tipo, eu achei bem interessante isso também. Laura, você quer dizer alguma coisa, assim? Concluir?
Bom, pessoal, realmente esse filme é fantástico, é apontado unanimemente como a obra-prima desse cineasta genial, nada menos que genial, que é o Ozu. Eu queria terminar com duas citações, né? Uma do próprio Ozu, quando ele fala sobre esse fazer fílmico dele. Ele diz o seguinte: embora eu possa parecer o mesmo para as outras pessoas, para mim cada coisa que eu produzo é uma nova expressão, e eu sempre faço cada novo trabalho a partir de um novo interesse. É como um pintor que sempre pinta a mesma rosa. Eu achei essa frase muito bonita, e, salvo engano, ela está naquele documentário que foi lançado 30 anos após a morte do Ozu, para comemorar os 90 anos, isso foi em 93, em que vários diretores ao redor do mundo são chamados a dar o seu depoimento. E um deles, que me emocionou muito, foi do diretor finlandês Aki Kaurismäki, que eu não conhecia, mas que eu fui pesquisar, e é um diretor muito, muito importante, premiado, e eu pretendo também conhecê-lo melhor. E ele diz o seguinte, não vou falar o depoimento dele todo, mas separei alguns trechos que para mim são muito significativos. Ele diz o seguinte: depois de fazer uma reverência para as fotos do Ozu, ele diz: já fiz 11 filmes péssimos, e é tudo culpa sua. Mais adiante, ele diz assim: eu cresci sob a influência dos filmes americanos. O que eu mais respeito é que Ozu nunca precisou usar o crime ou a violência para dizer tudo o que é essencial sobre a vida humana. Até agora, eu fiz 11 filmes péssimos e decidi fazer outros 30, porque me recuso a ir para o túmulo até que tenha provado para mim mesmo que nunca atingirei o seu nível, Senhor Ozu. Eu acho que isso é uma homenagem muito tocante. Ele foi muito feliz no que ele diz, que o Ozu é capaz de dizer praticamente tudo sobre a vida, e ao contrário de um diálogo lá pelo final do filme, quando a Kyoko diz que a vida é decepcionante, não, a vida, eu discordo, a vida não é decepcionante, a vida é isso, a vida é esse devir, né? Nós somos, eu uma vez escrevi um texto em que eu dizia que eu me sinto, falando sobre relações entre pais e filhos, e como filho, como pai, eu me sinto portador de ensinamentos e guardião de ensinamentos que me foram confiados para que sejam passados adiante. E nessa jornada, isso me realiza e dá sentido à minha existência. Então, vou terminar só nesse momento difícil que a gente atravessa e que a gente tem que ficar distante das pessoas que a gente quer bem, pedir licença e desculpa para uma nota pessoal e mandar um grande beijo para minha mãe Esté e para os meus filhos, entre filha biológica e filhos de coração, Natália, Rafaela, Hugo e Guilherme. Eu amo vocês. E o que é que a gente diz depois disso? A gente só agradece essa oportunidade. Laura, muito obrigada por ter nos apresentado o filme, ter nos emocionado tão lindamente assim no final. Você guardou para o final essa parte tão bonita. E eu queria pedir também para que quem está vendo esse vídeo, que curta os vídeos do nosso canal no YouTube e que siga nossas redes sociais e fique ligado também na nossa programação. E a gente está fazendo tudo isso aqui com muito carinho para vocês. Muito obrigada.